Boa noite, meus queridos irmãos, meus amigos em Cristo Jesus. Hoje continuaremos a falar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. Iremos falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo no mundo atual, né? Que é a respeito das pandemias. E nós podemos ver que no mundo já ocorreram várias pandemias. O mundo se encontra em um momento de pandemia. O mundo já passou por diversas pandemias, por várias. A primeira que foi notificada, que foi catalogada, foi a peste de Justiniano em 541 a.C. Durou cerca de 200 anos. Também tivemos a peste negra que teve em 1343 a 1353, que dizimou entre 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe russa, que foram em duas etapas, foi em 1580 e em 1889. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Gripe espanhola, 1918 a 1957. Aliás, teve gripe espanhola em 1918, em 1957 e em 1968. Essas são algumas das pandemias, sem contar as epidemias, cachumba, sarampo, rubéola, tuberculose, H1N1, etc, várias pandemias. E essas são algumas das pandemias, que assolaram a humanidade e preocuparam todos os governos do mundo, preocuparam todas as pessoas do mundo. Por essa preocupação, que claro, essa preocupação ela não é à toa. Ela tem se tornado como algo terrível nos dias de hoje, causando sofrimento para várias áreas governamentais, para vários governos, principalmente no que tange a área da saúde e da economia. Porque uma vez tudo fechado, não se arrecada impostos. Não tendo impostos, não tem como pagar a saúde. Não tendo saúde, morre mais gente. Morrendo mais gente, fica tudo fechado. E assim vira uma roda gigante, Mas vamos falar um pouquinho a respeito disso no texto da Palavra de Deus em Mateus capítulo 8, versículos do 14 ao 15, que é o nosso texto base, e tendo como textos auxiliares 2 Reis 20, do 1 ao 6, a parte A, e Isaías 38, do 1 ao 8. Vamos ler então a palavra do nosso Deus, o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Mateus 8, do 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Em 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 6, diz assim: Naqueles dias, Isaías adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com integridade de coração, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Até aqui a parte A. E em Isaías, que é um texto parecido, do capítulo 38, versículos do 1 ao 8, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto por parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu sabes de todas as coisas, Tu sondas, ó Pai, os nossos corações e as nossas mentes, e fala, Senhor, sempre ao nosso coração através do Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, age em nossas vidas conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, pois somos Teus servos, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, é o que nós oramos e Te pedimos, assim como também a unção do Teu Espírito Santo para o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, meus irmãos, nós podemos ver que algumas coisas já aconteceram no mundo, a respeito da pandemia. E a preocupação que há no mundo com relação a esta pandemia, ela é grande, ela é grave. E nós não devemos, fingir que nada está acontecendo, porque está acontecendo realmente. Porém, tantas preocupações me levam a pensar de uma forma, que nós, hoje em dia no mundo, nós temos um mundo que ele está adoecido. Mas não é doença física, não é doença que vai levar a morte física. E sim, uma doença que trará ao mundo, trará às pessoas, à humanidade em geral, uma morte espiritual. E é desta pandemia que eu quero falar. A pandemia da falta de Jesus Cristo na minha vida, na sua vida, na vida dos que me ouvem agora. A falta de entendimento. Nós vemos, por exemplo, nessa pandemia que está acontecendo agora, o Covid-19, que no começo houve uma preocupação. Poxa, tal medicamento funciona? Tal medicamento não vai funcionar. Mas e tal protocolo? Vai funcionar? Não, tal protocolo não funciona. Então vamos agir de que forma? Vamos agir assim, vamos agir assado. E nada tem jeito. Tudo continua da mesma forma, tudo continua igual. Às vezes melhor, às vezes pior. Quando se usa uma determinada linha de raciocínio. Mas, e com relação à pandemia que nós sofremos, que é a pandemia da doença espiritual, e que essa só existe um medicamento, só existe uma cura, que é Jesus Cristo. Como nós temos agido? É uma pílula. A palavra de Deus é uma pílula. E nós temos feito uso dessa pílula diária? Nós temos feito uso da palavra de Deus, que fala aos nossos corações, que nos assiste em todos os momentos da nossa vida, e que pode falar a verdade sobre o que ocorrerá conosco ou não? Pois é. Os médicos têm feito tudo com relação a essa pandemia. Os cientistas estão correndo atrás de tentar uma vacina, tentar um protocolo de cura. Mas não tem jeito. Vai demorar ainda. E para a pandemia da alma? E para a pandemia que toda a humanidade está passando, que é a pandemia da doença que vai levar à morte eterna.
já tem um protocolo, já tem uma pílula, já tem um remédio. E aí? O que fazer? Vamos nos deixar enganar por falsas bulas? Por falsas, prescrições? O que as pessoas têm prescrito para você? Não, vamos ficar rico, vamos ficar milionário. Não, vamos curar essa sua doença. Não, de jeito nenhum, não vamos fazer isso nem aquilo. Vamos simplesmente pegar e dar o dízimo. Gente, são falsas receitas. A receita certa é uma só. É uma única receita. E essa receita ela fala o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém receberá a vida eterna se não ser através desse médico que está prescrevendo essa receita. E esse é Jesus Cristo. É o Jesus que fala aos nossos corações. Alguns de vocês têm esse contato com esse médico todos os dias, outros 2, 3 vezes por semana, outros uma única vez por semana. Mas na verdade, meu irmão, o que você precisa é estar passando por esse consultório todos os dias, para que assim a cada dia se renove na sua vida a receita, para que você consiga entender mais claramente como você deve agir, de que forma você deve tomar essa pílula, esse remédio que pode te dar a salvação, que pode te dar a vida eterna. Jesus está aí, o médico está aí. Quantas vezes não necessitamos de um médico para curar o nosso corpo físico e o médico não está presente? Mas esse médico que eu estou falando, ele está presente todos os dias, 24 horas por dia, pronto para te atender, pronto para te curar da pandemia universal da morte eterna. Ele quer te salvar. Ele quer, como diz na palavra dele, é mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Levanta para a vida, meu irmão. Levanta para a vida. Escuta, meu irmão, o clamor do Espírito Santo de Deus na sua cabeça, te chamando para viver uma vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus. Não adianta você falar: eu tenho Deus. Deus, sabe, eu tenho Deus, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso isso, não preciso aquilo. Você precisa aprender desse Deus cada vez mais. Esse Deus, ele está no consultório dele, que é dentro do seu próprio coração. Basta você bater ali, falar: opa, Senhor, seu médico Jesus, estou aqui, me salva, me usa conforme o teu querer e a tua vontade. Ele está aqui, ele está te chamando nesse momento. Se arrependa, meus irmãos, dos seus pecados, para que assim você viva plenamente, abundantemente, diante da presença de Deus, e se livre dessa pandemia universal que pode te levar à morte eterna. O mundo está adoecido, mas Jesus quer te curar. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos pelo privilégio de podermos estar na Tua presença, falando da Tua palavra, ouvindo da Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti, tomando, ó Pai, dessa Sua pílula e
Ó Pai, visitando o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, que pode curar tanto o nosso corpo como a nossa alma. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, que todos, ó Pai, que estão ouvindo, ó Pai, essa mensagem, que eles se arrependam, ó Pai, que eles se voltem para Ti e que Tua palavra faça morada, ó Pai, no coração deles. Nós te oramos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o Teu único Filho e nosso Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, chegamos mais uma vez ao final, desta pequena resenha sobre a Palavra de Deus, esse bate-papo, que vocês podem comentar, podem perguntar, podem sugerir algum tipo de mensagem. Estamos abertos para dialogar com cada um de vocês. Se vocês puderem, por favor, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso canal e ative as notificações. Eu sou Maza Vilela, como eu já disse, um pregador da Palavra de Deus leigo, mas que ama muito o que faz. Deus vos abençoe e vos guarde pelo seu poder. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, o Espírito Consolador e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, nos curando dessa Covid, dessa pandemia que pode nos levar à morte eterna. Não estou falando de Covid, não. Essa pandemia que nos leva à morte eterna. Amém. Ficamos por aqui. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.